sou a Vivian Castanheda, host aqui do Compartilha Cast. Aqui no podcast você vai encontrar diversas histórias para te ajudar na sua carreira, na sua vida, a você ser mais assertivo, a direcionar sua rota. Então vem comigo e bora compartilhar. Mas antes de apresentar o meu convidado de hoje, eu te peço, se você ainda não está inscrito no canal, corre lá, se inscreve, deixa seu like, comenta e compartilha para que esse episódio possa chegar em mais pessoas. Bom, o tema de hoje é geopolítica econômica e o impacto na liderança empresarial. Tá curioso em saber quem é meu convidado? Vou te contar agora mesmo. Meu convidado de hoje é mestre em economia pela Universidade de Birmingham, lá do Reino Unido, eu ia falar dos Estados Unidos, do Reino Unido. E mestre em economia chinesa pela Universidade de Fudan. É assim que fala? É assim que fala. Na China. Professor de economia no INSPER, na FIA Business School e palestrante sobre cenários econômicos. Então seja muito bem-vindo, Roberto Dumas, o famoso Dumas, aqui para o Compartilha Cast. Imagina, nem tão famoso assim. É um prazer estar com você, Vivian, e poder compartilhar um pouco do que a gente sabe da nossa experiência de vida com você e com teus participantes. Maravilha! Bom, eu já quero começar te perguntando, Dumas, você que tem uma carreira aí fascinante, né, internacionalmente reconhecida, conta pra gente um pouco sobre a sua trajetória, né, e os momentos marcantes que definem a sua carreira pra gente. Veja, dada a minha idade, não dá para ir tanto lá atrás, que senão nós vamos gastar mais ou menos umas 2 horas. Sim. Mas a minha vida começou... Pode, desculpa. Então, acabei não, te imagina, eu interrompendo. que acabei te interrompendo. Eu quero, então, que você defina mais sobre na economia e geopolítica, que então, assim, vai te ajudar a você não ter que ir tão longe assim. Eu comecei praticamente a gostar de economia geopolítica na pós-graduação. Sou graduado em administração, mas fiz a pós-graduação em economia e aí fui para o mestrado, como você bem colocou, na Inglaterra. E só para contar já rapidamente, trabalhei 20 anos no mercado, no Itaú BBA, mas no mercado financeiro foram mais ou menos 35 anos. E 2007 a 2011, o Banco Itaú BBA me mandou para a China. Uau! Para representar o Itaú lá na China, para ajudar as empresas brasileiras a levantar dinheiro. Então, isso foi um marco. E como eu já tinha mestrado em economia, eu quis fazer o mestrado em economia chinesa, utilizando as disciplinas que eu ainda não sabia. Economia política do leste asiático, economia chinesa, como fazer negócios na China, etc. E foi muito interessante. Foram 4 anos, depois voltei, ou seja, eu trabalhei em Equity Research, análise de ações, Project Finance, banco de investimento, análise de crédito, risco de crédito, ESG, fui para a China e quando eu voltei, chegou em 2016, 2017, o Banco dos BRICS, o New Development Bank, ligou para o presidente do banco, olha só como as coisas caem, né? Cândido Bracher, por acaso tem algum funcionário aí que gosta da China, que já morou na China e que entende de crédito? O cara falou, puxa vida, você está falando do Dumas. Mas o Cândido Bracher, um abraço para ele, um grande chefe, um gentleman, falou, Dumas, você se importa de passar mais 6 meses ou 9 meses na China? Eu falei, nossa, mas para já. Tanto é que a matriz do Banco dos BRICS ficava a 3 quarteirões da minha casa. Falei, vamos lá. Então foi uma experiência muito boa. Voltei, trabalhei mais um tempo, até 2018, no banco, mas a minha experiência, além do mercado financeiro, também ela é acadêmica, porque eu dou aula, aí já começa a calcular a minha idade, né? Eu dou aula desde 1995. E comecei no INSPER em 96. Poxa, mas o INSPER não existia. Sim, o INSPER é uma costela do IBMEC, porque começou com o IBMEC, 2008 teve o Cláudio Haddad, etc. Dividiram, ficaram no INSPER, e aí eu fiquei dando aula no INSPER, eu estou lá desde 96, dei aula no IBMEC, na Sampo, estou na FIA, escrevi 4 livros sobre geopolítica e China, e agora é o que eu gosto de fazer, é dar aula
e dar palestras. É aquilo que a gente até conversou antes de entrar. Eu gosto de falar aquilo que, na minha humilde opinião, eu consigo falar com propriedade. Não gosto de discutir coisas que eu não entendo. Por exemplo, a gente estava até discutindo. Tem rádios e podcasts que falam o que você acha da parte legal. Falo, gente, eu não tenho a mínima ideia sobre isso. Não quer dizer que eu sou o dono da verdade. Mas eu estudei e tenho alguns pitacos para dar. Então, eu sou muito humilde, dada a idade, e falo, olha, ainda estou aprendendo muito. Ainda estou aprendendo muito. Então, mais ou menos essa é minha vida. Esse é um pouco um resumo de tudo que a gente vai falar, então, aqui hoje nesse episódio, né, Domas? Vamos lá. E daí, quando a gente fala de geopolítica, que daí já entra na sua praia aí, muitas vezes pensamos em governos e conflitos. Tá certo? Mas como essas questões hoje afetam o dia a dia das empresas e principalmente dos líderes empresariais? Mas afeta demais. Eu, por exemplo, quando eu dou aula, falo, mas professor, isso daqui importa? Vamos dar um exemplo. Por exemplo, pelo amor de Deus, ninguém está defendendo guerra, ninguém está de lado nenhum. Vai entrar Trump. Ou seja, Donald Trump entrou. O que isso tem a ver? Você fala, poxa, mas eu sou Brasil. Tudo bem, até a maior parte da população fala, os Estados Unidos mexeu, vai bater no Brasil. Mas veja, Donald Trump, ele tem uma política, pelo menos o que ele está falando, talvez ele possa fazer ou não, mas por enquanto ele está falando que vai fazer, é uma política fiscal expansionista. Ele vai gastar mais. Tem problema? Não teria problema se a economia não estivesse superaquecida. Ela está superaquecida. Olha o impacto que isso vai dar no Brasil. Dado que ela está superaquecida e que ele ainda vai colocar tarifas de 10% a 20% no México, no Canadá, no resto dos outros países da União Europeia e na China 60%, e também vai querer deportar, não estou falando que isso é certo ou errado, é uma coisa que nós economistas falamos. Nós botamos preço nas coisas. Não vamos torcer porque é certo ou que é errado. É o que é. Ele vai colocar uma tarifa de, provavelmente, como ele já falou, de 60% em cima de tudo que vem da China. E vai deportar 11 a 12 milhões de imigrantes legais e ilegais. Ou seja, é um choque de oferta. Então, você vai ter menos pessoas trabalhando, vai comprar do exterior a um preço mais alto e vai botar mais dinheiro na economia. Puxa, isso então a inflação vai ficar mais pegajosa. Olha como bate no Brasil. Se a inflação fica pegajosa, tem uma coisa que a gente chama curva de juros. Juros futuro. Quanto que o mercado espera que vai ser o juro no ano que vem, daqui a 2 anos, 3 anos? Os juros subiram. Ora, se os juros subiram, significa que passou a ficar mais atrativo investir nos Estados Unidos. Por isso que você pega o câmbio beliscando 5,86, 5,90. Isso aliado à idiosincrasia do Brasil. Outro ponto, se você me permitir, a pandemia. Não, mas já acabou a pandemia. Sim, mas os empresários e os países aprenderam com a pandemia que você não pode depender de um país só. Não estou falando bem nem mal da China. Países têm problemas. Você pode ter um problema, um golpe, uma pandemia, como aconteceu em 6 de janeiro nos Estados Unidos, como aconteceu em 8 de janeiro, pode ter um problema de dengue aqui. Então, os países e as empresas aprenderam que você não pode ficar dependendo de um supply chain. Então, ao invés de eu comprar de um país só, eu vou fazer, ao invés de eu fazer offshore, como a gente fala, nós vamos fazer nearshore. Eu vou comprar de gente mais próxima. Olha como o México se beneficiou da pandemia. Por isso que a hora que você pega o peso mexicano, ele apreciou frente às principais moedas de países emergentes. E também friendshore. Preciso comprar de amigos. Veja, você comprava gás do Putin. E aí você falou, não dá para confiar. Aí ponto da Angela Merkel. Você quis fazer o Nord Stream 2, comprando o gás de Putin, ele invadiu a Ucrânia, agora eles estão fazendo gás liquefeito. E também fazendo o onshore, fazer um pouco em casa. O que isso significa? Olha, eu estou profanando as vantagens comparativas. O que é vantagem comparativa? Um exemplo clássico. Vamos supor que você ganha R$100 ou R$1.000 a hora e trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Você não vai querer cuidar do teu jardim. Não por hobby. Por hobby talvez a gente cuide. Por quê? Porque eu não sei você, eu não sei a diferença de uma espada de São Jorge e de uma roseira. Eu não vou gastar 3 horas, 3.000 reais para cuidar do meu jardim. Então eu vou contratar um jardineiro que vai fazer melhor e mais barato. Só que eu não posso depender desse cara. Então eu começo a querer fazer um pouco em casa. Então olha como o preço das coisas tende a ficar alto por mais tempo. E para controlar isso, as autoridades monetárias já estão reduzindo os juros, mas não vamos voltar como era nos anos 2000. Que isso bate no Brasil? Muita coisa. Veja, se eu exporto para determinados países e esses países vão crescer menos, minha exportação vai ser menor. E outra, se uma depreciação cambial, dado que os Estados Unidos vão ter uma taxa de juros mais alta, apesar de menor, mas mais alta do que os anos 2000, como a gente diz em inglês, higher for longer, mais alto por mais tempo, vai ficar mais interessante por muito tempo investir nos Estados Unidos e não em mercado emergente. Então, posso estar enganado, não tenho bola de cristal, mas a gente precisa ter uma decisão. O câmbio tende a ficar pressionado pelos próximos 2, 3 anos e teremos um problema de inflação. Não só isso. Veja, estamos falando da guerra do Oriente Médio. Que não passa, né? Que não para. Não estamos falando quem é o certo, quem é o culpado, não é nada. Mas se você pegar nas cadeias logísticas, os Houthis, que são os terroristas lá do Iêmen, eles fecharam o Mar Vermelho. Não dá para passar pelo Canal de Suez, nem pelo Estreito de Bab al-Mandab. O que eles fazem? Para você não virar um Capitão Phillips do filme, eles estão dando a volta pelo Cabo da Boa Esperança, que equivale a 15 dias a mais. Outra, o Estreito de Malaca. A China está fazendo exercícios militares provocando o Vietnã à Malásia. Então, o tráfego de navios no Estreito de Malaca também caiu. O tráfego de navios pelo Mar Vermelho caiu. No Canal do Panamá também caiu porque não tem água. Estreito de Hormuz. Veja, o Estreito de Hormuz é onde está o Irã, onde está a Arábia Saudita. E aí você tem um ponto, falando da parte da guerra de Israel. Trump sabe, pelo menos o comentário dele, que Houthis não têm dinheiro, são pescadores. Hezbollah é um enorme exército, 10 vezes maior do que o Hamas. Mas ele sabe que o financiador de tudo isso é o Irã. Tanto é que quando teve o problema do Bashar al-Assad, que o Hezbollah entrou junto com a Rússia, foi financiado, foi bucha de canhão que o Irã mandou. Falou, Hezbollah, vai lá e segura o Bashar al-Assad. E Trump falou, eu quero fazer o Irã. E o que isso tem a ver? Ora, o Estreito de Hormuz vai ficar perigoso. Gente, como é que eu vou, então, transitar com as minhas mercadorias? Eu estou com um gargalo enorme nas cadeias logísticas. Então, muita coisa... Por exemplo, a gente usava na década de 80, 90, a administração de estoque just in time. Pode parar com isso. Porque a gente sabe que está tudo complicado e você não pode se dar ao luxo de deixar o teu estoque sendo administrado na perspectiva japonesa do just in time. Acabou, compra. Não, pode ocorrer uma celeuma. Ora, se eu vou ter que aumentar o nível de estoque, isso é custo mais alto. Então, tudo mostra que a inflação no mundo vai ficar mais alta do que era em 2000 e que os juros vão ficar mais altos e que com essa guerra comercial de Trump, veja, se você colocar 60% na minha cabeça, eu vou colocar 60% em cima da tua cabeça. Com certeza. Então, a inflação tende a ficar mais alta pelo lado geopolítico, geoeconômico e pelo lado da pandemia. Então, é uma coisa que você fala, mas isso eu tenho que olhar? A gente tem que olhar tudo. Até o terrorista dos Houthis. O Iêmen, onde fica o Iêmen? Eu não sei. Pois é, a gente precisa saber. A gente precisa saber porque isso impacta. E fora também que tem o problema da guerra da Ucrânia, que Trump já falou.
eu quero terminar o problema da guerra da Ucrânia em um dia. Ora, provavelmente ele vai deixar Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia, Kherson, Crimeia, que são territórios já ocupados pela Rússia, na mão da Rússia. Vocês vão fatiar a Ucrânia. Se você pensar pelo lado de Putin, aquela coisa não vai acontecer. Não, o Ocidente, o Brasil, tem muita mania de defender, de torcer. Tá, mas se acontecer, como é que o Putin pode pensar? Já que você não entrou, e Trump falou, eu não vou ajudar nenhum país da OTAN, isso está na CNN, palavras dele, e deixaria a Rússia invadir quem quisesse, a não ser que o país da OTAN pague 2% do PIB. Ora, se eu fosse Putin, eu já ia pensar em buscar a Lituânia. Tem 2,5 milhões de habitantes. E depois eu ia buscar a Letônia. E depois eu pegava a Estônia. Ou seja, eu fechava os países bálticos. E depois eu ia pegar a Moldova, a Geórgia. Então, Putin não é que ele quer voltar à União Soviética. Ele é um czarista, expansionista, revisionista, que não concordou com a Revolução Bolchevique. Que ele sempre falava, a Ucrânia não é um país. E, de fato, antes da Revolução Bolchevique, a Rússia fazia parte da Grande Rus, que é isso que ele quer. O que bate no Brasil? O que a Ucrânia faz? Fertilizantes. Ou seja, então a Rússia tira o acesso da Ucrânia e dos fertilizantes, fecha o Mar Negro e o Mar de Azov. Então, muitas vezes você acaba dando palestra para o setor agronegócio, fala, gente, vocês precisam se proteger. Fazer mais onshore, como você mesmo disse. Fazer onshore ou fazer o hedge. Compra o teu cloreto de potássio logo, o teu MAP e o teu nitrogenado. Ah, eu acho que vai cair. Gente, você tem o telefone vermelho do Putin, você sabe o que ele está pensando? Então, se deu margem, empresário, fecha isso. Porque o mundo, quando o economista, Vivian, se você me permite, ele fala o seguinte, o mundo está desafiador, é uma coisa para dizer que o mundo está muito perigoso, e o tabuleiro está muito agitado. Isso que eu ainda nem falei de Taiwan. Meu Deus, olha, só com essa primeira pergunta ele já deixou a gente de cabelo em pé. O que espera 2025, que o ano apenas começou com tudo isso que o Dumas está aqui? É que a gente chama ele às vezes de Roberto, Dumas, mas é mais conhecido como Dumas. Então, Dumas, vamos com calma. Não assuste os nossos telespectadores. Não. É importante a gente estar ciente. Sim. E fazer o nosso plano de negócio. Com não adianta certeza. querer falar, olha, vai dar tudo certo, que nem eu falava, o meu chefe falava. Se der tudo certo, eu não preciso de você. Sim, com certeza. Nós vamos rezar, vamos fazer a nossa toda... Olha, se Deus quiser... Tá, já falou? Já falou. Agora é 8 horas da noite. Vamos entrar numa war room, num quarto da guerra. O que pode dar errado? E se planejar, né? E se planejar. O que pode dar errado? Não, mas não vai acontecer. Tá, mas e se acontecer? Como nós estávamos falando outra vez. O Pedro Parente, que era da ONS, Operador Nacional do Sistema, ficou presidente da Petrobras, ele falava o seguinte, se você tem um risco de cauda numa normal, que é 5% de probabilidade de acontecer, geralmente as empresas falam, isso é um risco de cauda, desencana. Sim, mas se esse risco de cauda de 5% de probabilidade de ocorrer, e se ele ocorrer, você morrer como empresário, ele é 100%. Eu preciso olhar. Não, mas a probabilidade de ocorrer é pequena. A probabilidade de eu ser assaltado e tomar um tiro é pequena. Sim, mas se acontecer, eu morro. Então eu preciso analisar isso daí. Sempre. E o que a gente pode esperar para 2025 falando de Brasil? Depois de ter passado toda essa parte, falando dos Estados Unidos, Europa, etc. O Brasil cresceu muito, graças a Deus. Mas também tem aquela coisa, pedra com estímulo também voa. O governo estimulou demais a economia. E acontece, vocês, empresários, estão vendo, nós estamos com um problema de mão de obra. Não tem mão de obra qualificada. E aí é hora de eu arranjar haters, viu, Vivi? O problema do Brasil é o salário. Aí todo mundo já desligou e falou, eu odeio Dumas. Não é questão do salário. A gente precisa entender as coisas. O problema chama CUT, não é a CUT, Central Única dos Trabalhadores. É o custo unitário do trabalho. O salário está subindo muito além da produtividade do trabalhador. Porque a oferta e a procura.
E o governo, veja, não estou nem falando desse governo, estamos falando de 1996. Eu faço uma pergunta. De 1996 a 2022, o salário mínimo em termos reais, além da inflação, subiu 90%. Merecemos? Gente, como filho de Deus, a gente merece 1 milhão cada um. Mas será que a produtividade e a educação do brasileiro melhorou 90%? Infelizmente, não. Então, você está vendo um problema da desindustrialização? E agora que meu nível de desemprego está 6,4, 6,2, está faltando mão de obra qualificada. Então, o custo da mão de obra está aumentando. Sou eu que estou falando? Não, o Banco Central já falou. Falou, gente, o mercado de trabalho está muito aquecido. Eu vou tirar o chopp dessa festa. O que é isso? O Banco Central vai subir mais as taxas de juros. Então, nós crescemos em 2024, 3,1, 3,2. 2025 vai ser um horror? De jeito nenhum. Mas nós, por enquanto, que nem todo mundo fala, economista erra muito. É verdade. Mas é que economia é uma ciência social. Nós estamos falando dadas as informações disponíveis hoje. Amanhã pode ter uma guerra nuclear. Mudou tudo do que eu falei. Assim como o Putin falou, posso jogar uma bomba tática. O que é a bomba tática? É aquela que você tem 0,2 quilotons, que provavelmente não mata, mas estraga todos os meios de comunicação da Ucrânia. Mas é uma bomba nuclear, que é diferente de Hiroshima. A bomba tática, ela geralmente, eu não entendo disso daí, mas ela geralmente ela é detonada a 8 quilômetros de altitude, diferentemente de uma bomba tradicional de Hiroshima e Nagasaki, que foi detonada a 800, 600 metros, que é para matar a gente mesmo. Isso acontece, acaba gerando mais inflação. Mas vamos tirar isso daí, que é uma coisa, uma horror. Suposição e a gente, não uma suposição, mas é uma coisa que a gente não quer pensar nisso, Não quer pensar nisso. Mas os juros vão aumentar no Brasil. Ora, juros mais altos significa que aquele consumo que estava crescendo vai crescer menos. E os investimentos que você tinha na gaveta, informação bruta de capital, olha, vou fazer um investimento para criar mais indústria, para fazer mais isso. Quem pede mais juro, por incrível que pareça, não adianta queimar a cabeça do presidente do Banco Central, porque existe a curva de juros futura. Porque a gente precisa entender o seguinte, quando o governo gasta demais, é que nem o nosso orçamento familiar. Você gasta demais. Primeira coisa, que difere do orçamento familiar. Imprime moeda. Não, pelo amor de Deus, não faz isso. Quem fazia isso era a Argentina. Parou. Então vamos trabalhar mais, vamos arrecadar mais. É o que nós estamos tentando fazer. Só que nós estamos tentando arrecadar e não está cobrindo. Então como é que eu vou cobrir esse rombo aqui? Eu vou pedir emprestado do setor privado. Só que o setor privado sabe que o Estado brasileiro gasta muito. Eu faço uma pergunta até para o pessoal, quanto foi a inflação de 1980 a 1994? O pessoal fala 200, 1.000, não, 12 trilhões percentuais. E o coitado do meu pai, que Deus o tenha, me comprou para mim uma letra do Tesouro Nacional lá na década de 80. Você acha que eu ganhei 12 trilhões percentuais? Não, então isso é um calote da dívida pública. Demos calote da dívida externa em 82, demos calote da dívida externa em 87, fizemos o plano Collor, não quer dizer que eu vou dar calote, de jeito nenhum, mas não significa que eu gozo da mesma credibilidade dos Estados Unidos, do Japão ou da Alemanha. Então, quando o governo fala, eu vou gastar, eu fico receoso e cobro mais juro. Quem sou eu? Eu sou o cara poupador, que põe o dinheiro no fundo DI. Aí vem alguém e fala, mas eu não ponho dinheiro em banco. Se é CLT, sou. Então, teu fundo de garantia está investido em título público. O que acontece quando você brigava com o teu chefe? Primeira coisa, você chegava no RH e fala, calcula aí, quanto que dá minha rescisão? Olha, tua rescisão é a mesma coisa que era 2 anos atrás. Não, como assim? Não foi reajustada? Então, teu fundo de garantia está investido em título público. Teu seguro de vida, teu seguro de carro, teu seguro saúde está investido em título público. Então, tudo isso está em título público. Então, quem está pedindo taxa de juros somos nós, os poupadores. Ah, mas o governo poderia não pagar esses juros. Olha, se ele não pagar esses juros, que eu acho que é devido porque ele está gastando demais, ah, mas economia é difícil. Pensa no teu vizinho.
Teu vizinho chega e fala, olha, eu gastei demais, dei calote várias vezes. Mas agora eu preciso pagar, vamos dizer, o Red Balloon da minha filha. Preciso pagar o Porto Seguro. Sim, mas... E outra, eu não vou cortar quase nada, tá? Filho, mas você está gastando demais. Eu não quero que você cobre mais juros. Não, mas teu risco aumentou. E a hora que você sobra juros, você expulsa o setor privado da economia. Porque com juros mais altos, o empresário fala, para que eu vou investir numa hidrelétrica ou na minha produção? Se vai dar 11%, eu posso ficar sentadinho comprando um título público, uma NTNB que me paga IPCA mais 6,5%. Ou paga Selic provavelmente a 13, 13,5%. Olha como você expulsa o setor privado. O governo acaba prejudicando a economia porque o investimento privado não vai, mas o consumo está indo. Aí entra o PIB potencial. Consumo é bom, todo mundo gosta. Mas é preciso que a capacidade produtiva cresça. E está faltando. Está faltando capacidade produtiva. E quanto maior os juros, menos eu quero investir. Ah, mas eu tô louco. Vivian, você tá doida para comprar. Eu não tenho mais capacidade para comprar tudo do salário que eu te dei. Então, o que eu faço? Eu aumento o preço. Acontece isso. Então, é isso que nós vamos ver. Mais juros, um crescimento menor, não é o hecatombe, é 1,8, 1,9, mas é importante a gente deixar claro, quando for fazer o plano de negócios, do CEO. Sim. Fala, eu não sou economista. Gente, mas mesmo se você trabalhar no RH, você vai chegar e falar, olha, bombamos em 2024, que eu falo, que é o problema do Prosecco. Você sabe quando você toma uma taça de Prosecco, você sente sexy. É ou não é? Sim. Ah, eu tô sexy, tô dançarino. Sim, 2024 estamos sexy. 2025 é hora um pouquinho de ressaca. De puxar o freio. Vão puxar o freio, a gente vai falar, puxa, mas a festa tava boa. Já bateu na inflexão da curva. Então, na hora de eu montar o meu planejamento de 2025, que já começou o ano passado, em 2024, é hora de trazer um pouco mais para a realidade e falar, vamos com calma. Não vamos gastar como crescemos em 2024. E não vamos gastar como gastamos em 2024. Exato. Vamos segurar. Porque o juro está mais alto. E os bancos estão dando dinheiro. Aí, você me permite, tem um ponto. Pessoal, o governo, muitas vezes, o Estado, né? Fala, o brasileiro não é muito endividado. De fato. Só que isso é um indicador errado. Porque a hora que você pega endividamento pela renda, não passa de 50%. Você pega a maior parte dos países, as famílias estão endividadas 100, 90, 120, 150% da renda. Só que o meu comprometimento da renda, o que eu tenho que pagar para o banco de juro, come 25% da minha renda. Por quê? Aí falta um pouco de educação do brasileiro, educação financeira. Aonde a gente toma mais empréstimo? Em capital de giro ou cartão de crédito? Cartão de crédito. E o cartão de crédito, a taxa de juros é 400%. É demais, né? E aí você fala, vamos tomar mais dívida? Não, principalmente no momento onde o Banco Central está aumentando os juros. Pelo amor de Deus, não dá para tomar dívida agora. Ah, mas eu quero expandir. Bom, depende do teu negócio. Ninguém está falando que é todo mundo. Depende do que você vende. Ah, mas eu vendo lenço. Ótimo, então você vai... beliscar muita gente por aí para chorar. Depende qual é o teu segmento econômico. Se o teu segmento econômico tem uma correlação, como a gente chama, um economês, uma elasticidade PIB, toma cuidado que não vai ser tão bom como vai ser 2020. Vamos cair 7? Não, não vai acontecer isso. Mas, se eu estou falando de bilhões, milhões, e aí o que acontece? Muito analista chega e fala, crescemos 3, coloca também 3 que eu vou crescer em 2025. Não está aparentando isso, por enquanto. E o Brasil também vai ter que ter muita cautela nas coisas que se fala por aí, né? Porque nós tivemos episódios de pessoas próximas ao governo ano passado que andou falando muito e isso pode prejudicar muito agora com a eleição, né? Com o Trump agora no domínio de tudo. Tudo, né? Faz preço. Que nem a gente fala, mas você
é trampista, você é lulista, você é bolsonarista. Gente, eu ponho preço. É que nem eu brinco. Eu falo, gente, não importa quem você votou. Você tem às 8 horas da noite para bater a tua panela e brigar às 7 horas da manhã. Eu acho um absurdo, vou me vestir de vermelho, vou me vestir de verde e amarelo. Tá bom, 9 horas da manhã, senta e vamos trabalhar. Senta e vamos trabalhar. Tudo tem preço. Tem a liturgia do cargo. Liturgia do cargo, como eu não falo o que eu quero para o meu para minha cônjuge, para minha esposa. Como é que você abre o microfone e fala, quer saber de uma coisa? Pá. Isso também vale para Bolsonaro. Sim. Vale para todo mundo. Para qualquer político, e isso tem preço. A hora que você fala, eu sou contra a independência do Banco Central, eu vou lá e falo, pô, se você é contra a independência do Banco Central, então significa que você vai forçar, se por acaso perder a independência, que não acho que vai acontecer, vai forçar a baixar a taxa de juros. Só que não adianta, quem manda na taxa de juros sou eu, poupador. Eu vou pedir mais juros. Puxa, então voltamos a 2015 e 2016. Olha como tudo faz preço. Você precisa ter muito cuidado quando você está no governo com o que fala. É a liturgia do cargo. Toma um relaxante muscular. Toma um Rivotril. E fale. Sem emoção. Sem emoção. Quando você fala com emoção, eu tô lá, nós estamos lá botando preço em tudo. É só lá, isso não me afeta, é Faria Lima. Ou se afeta. E como afeta? E outra, eu não sou Faria Lima, eu sou professor. Mas a gente sabe. Quem é o mercado? Faria Lima não existe se não tivesse os poupadores. Quem são os poupadores? Quem trabalha das 9 às 18. Que o banco pega teu dinheiro, fala, o que você quer que eu faça com isso? Põe num fundo de investimento ou na minha previdência social. Tá bom, eu vou comprar título público. Pô, mas tá rendendo pouco. Não, se tá rendendo pouco, o que você faz? Eu vou para dólar ou vou para outro banco. Aí o outro banco fala, deixa que eu vou pressionar o governo para você ganhar mais. Eu ganho também. Então, veja, é aquela coisa, é o que é. Eu acho um absurdo. Eu também, é que nem eu falo para meus alunos, eu também acho. Então eu vou te dar um abraço e fica tudo bem. Não dá para. Não tem como, vamos nos né? abraçar e fica tudo bem. É o que é. É o que é. Precisamos trabalhar com isso. Bom, agora vamos falar sobre BRICS. Você que tem um vasto aí conhecimento sobre a China, né, e os BRICS, né? Quais são os maiores desafios e oportunidades que esses blocos representam para os empresários brasileiros? E eu gostaria também que você aproveitasse e falasse um pouco sobre a nova Rota da Seda. Veja, os BRICS, o ONU, se eu não me engano, da Goldman Sachs, ele que cunhou esse acrônimo, BRIC, Brasil, Rússia, Índia, China, que depois surgiu a África do Sul, que é o S, e agora a China colocou o Irã, os Emirados Árabes, o Egito e a Etiópia. E o Brasil vetou a Venezuela. Então está parecendo que isso... E o ONU já falou, gente, quando eu montei o BRIC, antes da África do Sul, eu queria dizer que esses países, eles gozam de semelhanças macroeconômicas que provavelmente eles vão crescer nos anos 2000. Agora perdeu totalmente qualquer característica e semelhança. Brasil é um bicho, Rússia é outra, Irã é outra. Então o ONU fala, nem me entrevistem mais para falar de BRIC. Eu sei que eu fui o pai, mas esse filho já não é mais meu. Está completamente desconfigurado. Aí a gente pode pensar, fala, puxa, vamos desdolarizar a economia mundial? Veja, acho interessante. Acho uma ideia boa. Mas como é que eu vou desdolarizar a economia? Nós vamos transacionar nas nossas moedas. Tá bom, você vai aceitar meu real? Vou. Eu vou aceitar o teu birr etíope? Eu não quero a tua moeda da Etiópia pagando as minhas importações. Eu não quero o real do Irã que você me paga. Então não são os Estados Unidos que põem a arma na minha cabeça e fala, você tem que aceitar dólar. Eu aceito dólar porque ele é a moeda conversível e tem as instituições mais sólidas e tem mais liquidez. Então estão querendo que a gente abandone o dólar. Veja, não conseguimos nem fazer isso com o euro, hein? O euro não substitui o dólar. E a zona do euro começou no
discurso do Winston Churchill em 1946 na Universidade de Zurique. Ele falou, a Primeira Guerra Mundial destruiu demais a França e a Alemanha. A Segunda Guerra Mundial suscitou um hecatombe na França e Alemanha. Então, para a gente evitar, 1946, uma terceira guerra mundial, a gente precisa de uma Alemanha forte e de uma França forte. Vamos fazer os Estados Unidos da Europa. Surgiu a Comunidade Europeia. E aí foi indo, fizeram a zona do euro em 1999. Mesmo assim, não substituiu o dólar. Agora, sério mesmo que eu vou colocar num liquidificador, moeda do Brasil, o rublo da Rússia, a moeda da Índia, a moeda da China, que tem a conta capital fechada. Ou seja, eu pego o yuan chinês, mas eu não posso comprar bolsa da China. Gente, o que eu vou fazer com essa moeda, então? Posso comprar terra na China? Não. Posso botar na bolsa da China? Não. Tem um esquema chamado investidor institucional qualificado, que eu preciso pedir autorização para o Banco Central Chinês e a Comissão de Valores Mobiliários da China. Então é um inferno para o gringo poder entrar na bolsa da China. Aí você me paga em yuan chinês. O que eu vou fazer com isso se eu não posso investir? Então eu vou ganhar a moeda do Egito. O que eu vou fazer com a moeda do Egito? O que eu vou fazer com uma... Entendeu? Então, é um começo. Se a zona do euro começou a ser formada em 1946, eu acho um pouco delusional. O pessoal fala, olha, em 4 anos ou 8 anos, teremos uma nova moeda dos BRICS e com a moeda do Irã, do Egito, e da Etiópia e da Rússia para substituir o dólar. E eu faço sempre aquela coisa. Olha, pega um birra etíope e vai algum, sem ser na Etiópia, vai algum duty free e compra um chiclete. Vê se alguém aceita. Ah, não aceita? É só dólar. Só dólar. Só dólar. Entendeu? Agora o Afeganistão quer entrar. Que bom, nós vamos ter o Afegani, que é a moeda. Você já imaginou? Quer dizer, é aquela coisa. Nós já nos ouvimos falando. Como é que essas moedas podem substituir o dólar? Não posso dizer nunca. Nos próximos 10 anos. Eu trabalhei lá, a gente viu como é que funciona. O negócio não é assim. É um piloto. Sim, tudo tem que ter um começo. Pode ser. Assim como a libra esterlina dominava. Mas achar que isso vai ser em 4 ou 5 anos, pode esquecer. Não existe 100% de probabilidade em economia. Mas é que nem eu brinco. Se eu tenho que botar o pé num barco que vai substituir o dólar nos próximos 10 anos ou não vai substituir o dólar nos próximos 10 anos? Eu coloco meus 2 pés no barco de que não vai substituir o dólar nos próximos 10 anos como moeda conversível. E eu penso também que é algo que já vem funcionando há tanto tempo. Para que eu vou ficar mexendo nisso agora, sendo que eu não tenho nenhuma expertise para isso, ainda vai ter uma curva de aprendizado tão grande, para que eu vou fomentar isso? É melhor a gente continuar e buscar outras alternativas para ter mais sucesso e buscar mesmo os resultados que eu quero, do que ficar tentando encontrar aí algo que não tem ainda nenhuma solução. Ninguém consegue enxergar essa solução. Tem o né? lado geopolítico. Só isso. Como a Rússia invadiu a Ucrânia, como a Rússia invadiu a Ucrânia, os Estados Unidos tiraram ela do SWIFT. O que é SWIFT? É um sistema de liquidação interbancária em dólar. Então você não pode mais fazer transação em dólar. Ela falou, então eu quero fazer em rublo. E a China montou o próprio SWIFT, que é Society Worldwide Interbank Financial Telecommunications, sistema de telecomunicação mundial interbancário. Em 2015, a China, já pensando em Taiwan, já pensando em eventual sanção dos Estados Unidos, montou o CIPS, que é o China Interbank Payment System, que é a mesma coisa que SWIFT, só que é em yuan chinês. Ou seja, o que vocês estão pensando? Vocês vão continuar invadindo? Estão com medo de sanções dos Estados Unidos? É isso mesmo. Por isso que a gente não quer tomar uma bronca dos Estados Unidos se eu continuar invadindo outros países na Eurásia e eu, eventualmente, China, invadir Taiwan. Então, eu quero me livrar cada vez mais rápido do dólar.
Então tem um lado geoeconômico, político por trás. E o Brasil está entrando achando que isso facilita. Não, cara, eu quero que os Estados Unidos não me punam. Tá certo, os Estados Unidos, mas é aquela coisa. Fique à vontade. Os Estados Unidos não falam, você está proibido de vender coisa, nem sei a moeda do Egito, comprar em reais. Seria ótimo todo mundo aceitar os meus reais. Já imaginou que, como dizia Charles de Gaulle, que privilégio exorbitante eu teria comprar tudo no exterior em reais? Não cartão de crédito, que não fala, mas eu pago em reais. Não. Pagar minha exportação em reais. Minha importação em reais. Eu vou importar coisas, pago em reais. Eu posso emitir à vontade. Não vai gerar inflação, que eu vou mandar para fora. Fica uma maravilha. Agora, precisa saber se eles querem os meus reais. Pô, eu vou querer real. Eu prefiro dólar. Se você não me leve a mal. E isso pode, inclusive, atrapalhar ainda mais toda a economia de 2025 para o Brasil, né? Eu acho que não chega a atrapalhar porque essa discussão está muito incipiente. Tá. Aquela coisa tipo, vai acontecer, não vai acontecer? É muita reunião, é muito... Vamos ficar junto, vamos nos encontrar em Joanesburgo, vamos nos encontrar em Moscou. Tá. Vai conversando. De novo, a zona do euro começou em 46. Estamos em 2024, 2025. Ainda está com os problemas. Teve um defeito de nascença, porque você não tem o federalismo fiscal. Não é o caso da moeda dos BRICS. Nós não vamos substituir as nossas moedas pela moeda dos BRICS. Isso é importante deixar claro. Só vamos usar as moedas dos BRICS para transações entre esses países. Não é que eu vou abrir mão do real, como a Alemanha, a Inglaterra não, França, Itália, Espanha, Portugal abriram mão das suas moedas para usar o euro. Não é isso a moeda dos BRICS. Ela vai ser usada ou uma moeda sintética, que é um misto de todas essas moedas, ou a moeda dos próprios países para transações comerciais e financeiras. Sim. Não vamos substituir essa moeda. Mas isso tem um longo caminho. É bom, dá um bom bate-papo. Meio inócuo. Você fala, cara, daqui 10 anos a gente conversa. Vão ter momentos para isso, mas não vamos estender muito isso agora. Não gaste tempo no teu sala de guerra, discutindo e falou, olha, o dólar vai perder dominância. Não perca, tem muito mais problema na parede. Então, vamos falar agora sobre inteligência artificial, que é hoje um dos assuntos mais importantes que eu vejo, que tem ajudado muito aí os empresários, né? E não só empresários, nós que estamos no trabalho ali como colaboradores também, isso ajuda muito, né? Então, como que a inteligência, na sua visão, né, tem transformado diversos setores, desde a produtividade das empresas até as análises grandes, principalmente em volumes, né, de dados econômicos. E como que você enxerga hoje o papel da inteligência artificial na previsão de cenários econômicos e principalmente no impacto para os líderes tomarem as decisões em 2025? Veja, a inteligência artificial, vamos deixar bem claro, é inexorável. O negócio veio para ficar. Não adianta chegar e falar, olha, isso vai destruir emprego, isso vai prejudicar, isso é uma bobagem. Aliás, dizia Schumpeter, economista austríaco, a antítese do capitalismo é a estabilidade. Se você quer uma sociedade capitalista, você precisa ter o foguinho debaixo de você para você, não é uma palavra feia, não ficar medíocre. Você precisa de competição. Então, senão eu vou ter até profissões que vão deixar de existir. E digo mais, por exemplo, professor. Eu, como professor, o que vai acontecer com a minha profissão? Ela vai poder diminuir. Por quê? Eu vou dar aula na primeira aula, na segunda aula e na última aula. Na terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, roda a fita. Olha aí o velho aqui, roda a fita, o Dumas falando. Põe ele, vou falar, dar a palestra inicial, a palestra final. Então, profissões morrem. E a inteligência artificial, ela ajuda você a montar os cenários muito mais rápido de coisa que você nem imaginava, para fazer o teu SWOT analysis. Fraquezas,
ameaças, oportunidades, fortalezas, o strength, etc. Tal. Isso possibilita você tomar decisões mais rápidas, com informação mais rápida. E isso veio para ficar. Não adianta achar que não vai ter. Que nem a gente fala, não vai ter. Nós precisamos nos adaptar. O que eu quero dizer, eu preciso me adaptar? Eu, por exemplo, eu já parei de dar trabalho para os meus alunos, que eu sei que eles vão fazer um chat GBT e eu vou dar 10 pro cara. Fala, não, deixa aqui, você vai ficar aqui e eu vou te mandar fazer alguma coisa. Porque também tem aquela coisa, eu sei que você não perguntou, mas, por exemplo, professor da prova, o que é prova? Prove que você sabe. Não adianta fazer o chat GBT. Eu sei que o chat GBT sabe. Ah, mas você... Gente, mas provar que sabe é pelo menos provar que você sabe ler o que o chat GBT. E, infelizmente, no Brasil, já puxando do outro lado, 43% da população brasileira Ainda não sabe. tem o acesso ao ensino médio. Sim. Infelizmente. Então fica complicado aumentar os... Olha como as coisas correlacionam. Quero aumentar o salário, mas muita gente não sabe ler um editorial de jornal. Ah, mas eu mereço. Como Deus você merece. Mas economia é pagã. O fato de ser teu direito não transforma as coisas infinitas. Mas é meu direito adquirido. Da onde eu vou tirar dinheiro? Da onde eu vou pegar esse dinheiro? Não existe almoço de graça. Vamos gastar à vontade. Poxa vida, vamos gastar. Então vamos imprimir moeda. Um cartão de crédito infinito, já pensou? Já imaginou? mas às vezes você ouve essas coisas. E como? E aí eu gosto muito de... Às vezes eu uso umas frases. Também a idade permite você lembrar de frases. Do Paulo Francis. Às vezes você discute, o cara mantém. Ou seja, não deixa os fatos mudarem sua opinião. Você já está com uma opinião. Nada mais vai mudar a tua opinião. Então não adianta conversar. Você fala, olha, a gente tem que mudar. Essa tem que ter uma plasticidade social e cerebral para mudar. Fala, olha, o que você falou, olha o que eu estou falando. Eu vou morrer profissionalmente como professor. Por quê? Porque a tendência é por inteligência artificial. De novo, olha aí o velhinho, vai rodar a fita do Dumas falando que é inflação. Eu não preciso estar na aula e falar, olha, a inflação é isso, é isso, é isso. Você não sabe quantas vezes eu falei o que é inflação esse ano. Daqui a pouco eu falo, Dumas, fica na tua casa. Ou seja, então a tendência é de profissões morrerem. Sim, mas a gente pode usar toda essa novidade, né, que não é mais novidade, a nosso favor. Mesmo você... Alguns vão cair pelo caminho. Quem não souber utilizar a inteligência artificial. Alguns vão cair pelo caminho. Isso é normal, isso é coisa do desenvolvimento. Eu lembro de um caso, não sei se é verdade, viu? Milton Friedman estava na Índia, numa mineradora, e o pessoal estava explorando minério com pá. Aí falou, mas tem retroescavadeira. Por que vocês estão usando pá? É para gerar emprego. Aí falou, então usa uma colherzinha de chá. Bom, se o negócio é assim, vamos ignorar a tecnologia e o avanço e as inovações e vamos criar emprego. Não é assim que funciona. Não adianta. É inexorável. Prepare-se. Prepare-se. Nós morremos. Profissões morrem e vão dar lugar para as outras. É assim que funciona o desenvolvimento. Revolução industrial. É assim que ocorre. Então, vamos aguardar aí o Dumas 2025 aí com a revolução. Espero que eu ainda continue dando aula. Muito, mais muito, um com pouquinho certeza. ainda. E falando de coisas inusitadas, já que você trouxe essa história, conta pra gente, compartilha com a gente algo que poderia virar um episódio aqui no Compartilha Cast da sua carreira, Dumas. Veja, isso faz lembrar uma coisa. De novo, é sempre bom fazer o disclaimer. Eu não sou filósofo. Tá? Então, se eu falar alguma bobagem de filosofia aqui, 1000 perdões. Mas a filosofia confucionista, no auge da minha ignorância, diz o seguinte, entre várias coisas. Você precisa estar no círculo de Confúcio. Você precisa ser meu amigo, ou melhor, se você é meu amigo, parte da minha família e trabalha comigo, você pode tudo. Por isso que
o Ocidente, a gente fala, o Ocidente é morno. A China, ou ela é muito quente ou ela é muito fria. O que eu quero dizer com isso? Um outro exemplo que vai buscar um outro exemplo. Eu vou me perder todo, mas depois você me ajuda. Tava num avião, voltando da China, eu indo para a China, sei lá, tinha uma chinesa do meu lado, vindo da Austrália. Eu falei, você tá voltando para a China? Eu falei, tô. Faz 10 anos que eu não vou, meu avô tá morrendo. Eu parei assim, falei, nossa, morreu tanta gente da minha família enquanto eu estava na China. Ela olhou para mim e falou, this is family. Isso é família. É obrigação eu estar lá. Uau! Não Olha, até me importa arrepiei. se eu gosto ou não gosto. Como é que é o brasileiro? A vovó tá no hospital. Liga lá, vê se ela tá melhor. Vê se é para eu ir visitar minha vovó. Ela tá melhor, então eu vou deixar. Não, isso é obrigação eu estar lá. Então já começa por aí. Outra, respeitar a hierarquia. Só que isso pode dar muito problema. Outra, que chama mianzi, preservar a face. Parece umas coisas fofas. Preservar a face é, não vou te expor à ignorância. Falou, você tá errado. O chinês não fala isso. Falou, olha, não é assim. E brasileiro, o ocidental, principalmente o alemão, o inglês, o suíço, eles são muito diretos. O chinês, ele prefere contar uma mentira branca a alegar ignorância em determinado assunto. Então, um caso prático. Aconteceu que eu estava fechando um negócio, compra e venda de equipamento com financiamento de um banco chinês, ia dar uma stand-by LC, uma garantia do banco. Garantia do banco líquido e certo. 48 horas, se o meu cliente não pagar, o banco paga. Estava a presidente do banco e 2 funcionários dela na sala. E aí a presidente do banco falava, não, mas eu quero garantia também do cliente do Dumas. Eu falei, não, mas eu já estou dando garantia do Itaú. Não tá bom? Tá, mas caso não dê certo, eu quero a garantia do cliente. O cliente olhava para mim e falava, pô, eu já estou pagando 2%, 3% para você me garantir. Você quer dupla garantia? E aí o negócio era 4 horas, 5 horas, 6 horas. Aí eu falei, não adianta ficar lendo cultura se você não sabe aplicar na hora que o cara está usando. Eu falei, ela não entendeu o que é essa garantia, esse stand-by LC. Aí o que o brasileiro poderia fazer? Você não entendeu, deixa eu te explicar. Não, eu atirei da sala, falei, veja, o que nós estamos falando, sei, é complicado. É isso, isso, isso e isso. Ah! Você Entendi. tirou ela da sala Tirei da ela frente da sala dos dos colaboradores, respeitando a hierarquia e a face dela. Entendi. Porque senão eu estava expondo ela à ignorância. Desculpa, não é ignorância, mas a ignorância do assunto. Sim. Prejudicaria a hierarquia, prejudicaria a face dela e destruiria tudo. Ela ia fechar o negócio, fechar no sentido de vou embora. Não quero Entendi. mais falar com você. Pá! Voltou, falou, não, tá tudo certo. Não precisa da garantia. Quer dizer, olha o lance cultural. Se você não entender, mas eu preciso avaliar. Gente, como nós falamos, você não precisa adotar a cultura do teu interlocutor, mas entender. Eles estão errados. Eles têm 5.000 anos. Nós temos 500. O Ocidente tem 2.000. Isso é muito legal que você trouxe, sabe, Dumas? Porque eu trabalhei na área de vendas por 25 anos, fiz a minha transição de carreira recentemente, e uma coisa que eu sempre entendi em vendas, que era muito importante não só conhecer o meu produto, mas conhecer muito do meu cliente. E isso eu faço muito, inclusive, hoje, em todos os episódios que eu gravo. Para eu poder gravar, estar aqui com você, eu fui conhecer muito da sua história, fui entender, a gente veio batendo papo, porque é importante essa troca. Porque senão eu tô aqui igual um 2 de paus e vou ficar o 2 de paus o episódio inteiro, ou na época de vendas, né? Como é importante a gente conhecer quem está próximo a gente, a cultura. Você que foi morar na China, conhecer a cultura deles. Você não precisava agir como eles no seu dia a dia, mas você estava ali, você precisa respeitar o local onde você está. Exatamente. Então, respeitar. Quem está nos assistindo, nos ouvindo,
olha que lição que você deu agora pra gente, num geral, né? Em tudo que vai fazer na vida. E tem muita coisa. Você fala, gente, por exemplo, a gente usa muito o argumento. Pelo amor de Deus, não me interpretem mal se algum chinês estiver ouvindo. Olha, o chinês tende a não respeitar contrato. É verdade, às vezes ele pode não respeitar contrato, porque você não está fazendo parte do meu guanxi. Por isso que ele sai muito para, olha, vamos sair, vamos jantar, vamos beber, vamos nos divertir, porque eu quero que você faça parte do meu amigo. O contrato é a última coisa. Bom, mas isso é ilegal. Sim, mas espera um pouquinho. Isso você está usando o princípio do iluminismo, equalité, fraternité, identité. Eu passei da idade medieval para a idade contemporânea sem parar na idade moderna. A Revolução Francesa, o iluminismo, não faz parte do mindset chinês. Mas é pecado. Os 10 mandamentos também não fazem parte do mindset chinês. Então ele não acha que ele vai arder no mármore do inferno, que é o pecado, ou é um absurdo. Eu te contar uma mentira ou eu querer te enganar. Mas isso é errado. Errado para você, que tem 500 anos. Para mim, 5.000 anos, eu não acho que é errado. Mas é um absurdo. Bom, você quer fazer negócio ou não quer fazer negócio? Você não precisa agir como eles, mas precisa entender e responder como eles pensam. Olha, eles pensam assim. Você não quer mudar. Senão a gente vai numa casa do saber e fala, como mudar a cultura chinesa? Não, eu preciso fazer e entender, e é assim, e é aquela coisa. Quem é você para me dar aula? Você tem 500 anos, eu tenho 5.000. Quer dizer, a gente tem muito que aprender. Muito legal. E respeitar. E não se profanar. Vou ter a ideologia e a filosofia confucionista. Não, sou cristão, amar a Deus sobre 10 as coisas, tenho o iluminismo, equalité. Não, mas eu sei que para eles isso não é importante. Muito bom. E eu quando paro, encosto assim as costas na cadeira, o pessoal já de lá, não sei se você tá ouvindo, eu sempre ouço, já vai acabar o episódio. Tomara que eu ouça isso, né? Tomara. Escuta. Não, eles estão ali, Tomara. Mas antes de acabar o episódio, Dumas, eu sempre peço pro meu convidado compartilhar aquela mensagem final de tudo que a gente falou aqui. Um resumo de tudo, principalmente para quem está buscando aí seu planejamento em 2025, suas estratégias no negócio, né? Diante desse cenário econômico global aí, quais são as suas últimas palavras para os nossos telespectadores? Veja, não adianta, não vamos entrar no lugar comum do tipo, nós precisamos ter um conhecimento técnico de tudo, isso é óbvio. Falar, vaca, eu tenho que ler e saber, isso a gente sabe. Mas uma coisa que eu aprendi, não é que a gente leu, a gente acaba aprendendo. Que nem eu falei, eu gosto de frases, né? A vida já é tão difícil com amigos. Com inimigos é pior ainda. Primeira coisa, sociabilidade. Abre muito caminho. Abre muito caminho. Ter uma plasticidade social. Entenda o que o outro está falando. Porque você sabe, e tenha a humildade de dizer o que você não sabe. Esse é um ponto. E fica uma coisa também muito importante, que é uma coisa minha. Que vou dizer mais um causo meu. Quando eu trabalhava no banco, gostava, ganhava mais. Mas gostava mais ou menos. Aí chegou a minha avaliação. Olha, Duma, você está performando mais ou menos. Também achava. Também achava. Mas tudo bem. Agora, quando eu dou aula, eu gosto da aula. É o que eu gosto. Tanto é que quando eu saí do emprego, do trabalho, da CLT, nós já viemos conversando. Quando você acorda e não quer abrir o olho, já é hora de mudar de emprego. Acabou para você. É hora de mudar de emprego. Foi o que aconteceu comigo. Vou dar aula. E acontece que todo final de curso, os alunos te avaliam. Então, geralmente, graças a Deus, 90% dos alunos avaliam. Bem, mas tem o hater. Não gosta, ele se acha engraçado, ele se acha que entende, ele tá velho. Aquilo fere a alma. Porque eu sei que eu tô dando 200% de mim.
coisa que eu não dava na empresa. Então, Pelo menos nos últimos anos. Nos últimos anos. Aquilo fere tua alma. Então você fala, poxa, mas eu me dediquei tanto. Tanto mesmo, com paixão. Então, se você está fazendo aquilo que você gosta, não é palavra paixão. Não, eu gosto. Estávamos conversando, por exemplo, eu preciso ficar updated direto. Estava conversando no carro. Quando eu viajo, fico 4 dias fora, eu tenho que ler todos os jornais antigos para saber toda a conversa para estar pronto para a aula. Então, veja, eu me dou 200%. E quando você vê um cara, não tem jeito, você acaba sendo... A gente não agrada a todo mundo. Nem Jesus Cristo agradou. Mas aquilo te fere. Aquilo te fere. Porque você sai e fala, o que eu fiz errado? Ele se mete a engraçado. Aquilo te fere. Então, quando você sabe que você está fazendo o que você gosta, faz com excelência. Não é palavras soltas. Parece exercício de coach. Faça com excelência, faça com amor. Não, é a experiência do tiozinho aqui de 58 anos. Se você não tiver afim, o pessoal vai perceber. Se você não estiver preparado e fizer com vontade, o pessoal vai perceber. Se você acordar e não quiser abrir o olho, deu. Vai embora, muda, dá um turnaround, acabou. Então, eu acho que isso seria uma dica de... E como disse também o Cortella, que eu gosto muito de ouvir todo mundo, tá vendo? Tem que ter uma plasticidade enorme. A vida tem 3 fases. 0 aos 25, a hora que você se forma. Está se formando. Está formando, não sei o quê. 25, 50, a hora que você se dedica ao máximo. 50, 75, é o check-out. É hora dos aplicativos começarem a desligar. Então, eu estou na fase dos aplicativos começarem a desligar. Mas é a vida. É a vida. Então, faça aquilo que você gosta. Não vai se profanar com 75 anos. Estou ganhando menos? Outra coisa. O que é felicidade? Veja, nós já estamos traveling de maionese aqui, né? Viajando na maionese. O que é felicidade para você pode não ser para mim. Felicidade de quem está me ouvindo, o cara fala, eu quero ser o CEO, quero ganhar, quero ter um Jaguar. Felicidade para o cara, fala, não, eu quero ter uma pousada em Arraial da Ajuda. Quero ficar pescando o dia inteiro. O que é felicidade? Então chega uma hora e fala, dinheiro é bom, pelo amor de Deus, ninguém aqui está arrasando dinheiro. Eu quero mais dinheiro e pescar. Dá para ter os dois? Não, não dá. Então eu preciso fazer escolhas. Preciso ser criativo, preciso ter uma plasticidade social, inventei esse nome agora. Preciso ser sociável. Não posso arranjar inimigos, claro, também não vou ser um babaca puxa-saco. Não é isso. Mas, às vezes, você sabe, uma brincadeira mal contada. Muito cuidado com essas coisas. Você acha que não fere? Fere a pessoa. E quem é ferido não esquece nunca. Nunca, nunca. Quem feriu esqueceu. Depois você toma um mal na orelha, você fala, pô, eu zoei esse cara há 15 anos atrás. E o mundo dá voltas, né, Dumas? Isso eu li? Não, aconteceu comigo. Então, por isso que é bom você ter uma idade. Fala, eu já sei por que ele está me tratando assim, porque eu já zoei esse cara. Então, cuidado com essas coisas. É isso. Maravilhoso, Dumas, muito bom. Que delícia ter gravado esse episódio com você, principalmente para a gente dar para quem está nos assistindo e nos ouvindo uma perspectiva do que vem aí em 2025, para que as pessoas possam se preparar, para que as pessoas possam se planejar e muitas vezes até, se necessário for, recalcular a rota, ir para o outro caminho. E qualquer dúvida, olha, eu não sei o que eu faço, o economista Dumas aqui pode te ajudar. Escreve aqui nos comentários do episódio que o Dumas eu passo para ele e a gente vai responder com maior que prazer. É o que eu gosto de fazer. Exatamente. É ou não é? E Dumas, deixa os seus contatos para quem quiser te encontrar, para quem quiser te contratar. Bota aí que as pessoas... Tá bom. Bom, vou deixar meu Instagram, roberto.dedidado.damas, que é meu Instagram, e vou colocar meu celular. Se me permitir. Por Lógico. Quê? Porque eu gosto de falar de economia. Chega às 11 horas da noite, eu falo... É aquela coisa, eu chego às 11 horas do trabalho, eu quero falar de economia. Então, é 11
96267-8256. Se alguém quiser discutir coisas de economia, eu estou à disposição. No LinkedIn ele também está E no como LinkedIn, Roberto Dumas. No Muito LinkedIn. bom, isso aí. Então, quem quiser te achar, já tem todos os Já canais. estou à disposição. Maravilhoso. Então, Dumas, Eu muito que obrigado agradeço, pela que sua agradeço. disponibilidade, por você ter gravado esse episódio comigo. Maurício, muito obrigada aí por você estar me ajudando nos bastidores, como sempre. E você que esteve conosco até agora, muito obrigado por estar comigo em mais um episódio. Se você ainda não está inscrito no canal, por favor, se inscreve, deixa seu like, comenta e compartilha para que esse episódio e os demais possam chegar em mais pessoas. Então, meninos, mais uma vez, muito Eu obrigada. que agradeço.